Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast A Chave Digital, onde você vai encontrar muito tema aí de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. A comunidade A Chave Digital foi feita para você que quer se desenvolver, quer que outras pessoas se desenvolvam, quer contar sua história, quer trazer conhecimento, quer compartilhar conhecimento e mais, quer se conectar com pessoas e mentes que querem se desenvolver. Porque muitas das vezes você quer fazer um conhecimento, quer ter um conhecimento, mas não tem acesso a essa pessoa, a chave digital é onde você vai pegar esse conhecimento através do digital, você não precisa estar presencialmente. Então, se você quer contar a sua história, precisa se posicionar, quer falar da sua empresa, quer ter mais posicionamento na sua rede social, no seu negócio, vem falar com a gente e vem participar do podcast também, porque a gente sempre traz convidados, mas também traz muito conhecimento. Não é isso, Júnior? Isso aí. Nosso convidado de hoje, nosso agora amigo, Fernando de Luz, DJ, empresário, marqueteiro, que eu fiquei sabendo agora. Ele vai poder contar um pouco da trajetória dele pra gente, quais são as dificuldades, facilidades que tem nesse meio, que tem... Tudo tem suas dificuldades, né? Então, ele vai contar um pouco como vencer, passar essas barreiras, né? Espero. Trouxe um excelente presente, ó. Aí, ó. Em breve vai ter sorteio para vocês. E vai ter sorteio, ó. Tá vendo? Bom, obrigado. É imenso prazer estar aqui. Obrigado aí pela visita. Espero que... A gente vai botar nos comentários assim que liberar, a gente vai botar quais são as condições aí. Ele trouxe algumas canecas, a gente vai liberar para quem participar, hein? Tem que se inscrever lá no nosso canal, A Chave Digital. Instagram, compartilhe com os amigos, hein? Isso aí. Isso aí, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Estamos esperando a inscrição de vocês. E compartilhe, mas comenta também, né? Tô gostando, tô gostando. Quem é que pode vir? Você quer vir? Fala com a gente. E hoje, convidado, ele é internacional, tá, gente? Ele é fora do Rio e fora do Brasil. O cara tá em tudo quanto é lugar. É DJ, é produtor, é empreendedor. Então, Fernando, começa contando pra gente. A gente sempre pede no início pra saber, né? Um pouquinho da tua história, como é que começou. Conta aí pra gente. Prazer, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Não deixe de se inscrever. Eu comecei lá no final dos anos 90, né? Quase no início dos anos 2000. Mas eu me conectei com a música desde os meus 12, 13 anos de idade. Já me conectei assim de primeira, porque eu tinha um amigo meu vizinho que era DJ. Só que ele não deixava a gente chegar nem perto eu e o irmão dele não podia nem chegar perto dos equipamentos dele. Mas enfim, aí eu comecei a gostar, tomar gosto, só que não tinha condições, né, de ter os equipamentos. Na época era muito mais difícil o acesso aos equipamentos. E aí eu comecei a... Não tinha como pesquisar, e eu sou da Zona Leste de São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo, e lá tem a Galeria do Rock, né, que é conhecido mundialmente. Tem gente do Brasil inteiro que vai lá, gente do mundo inteiro. Então eu frequentava lá e começava a pesquisar mais sobre música, e eu queria saber quais os equipamentos que eu precisava ter para poder ter na minha casa e poder dar início fazendo as festinhas, né? E aí eu comecei a juntar dinheiro, comprei um toca-disco, não tinha condição de comprar outro, consegui comprar um mixer, não conseguia comprar a caixa de som, e a caixa de som eu fui junto com meu pai e a gente fez uma caixa de som. Caramba. Só que eu não tinha tanta experiência, e aí vivia queimando o Twitter da caixa, até eu descobri que eu precisava de um divisor de frequência. Que aquele divisor não deixava o grave pro médio, nem pro agudo, e nem o agudo e o médio pro grave. E nisso fui começando, fui fazendo. Na época eu não tinha CDJ, estava no início ainda. E aí eu lembro que eu tinha um Discman, lembra a época do Discman? E em casa a gente tinha um DVD, um aparelho de DVD, que já tinha lançado já o DVD. E aí eu pegava da minha casa o Discman, pegava o DVD e comecei a fazer festinha, aniversário para amigos, vizinhos, em bairros próximos ali. E aí foi indo. Quando eu fui ver, já tomei gosto. Só que eu sempre trabalhei, né? E fui DJ, não dava para ficar só na... Não conseguia se manter só Não conseguia só se manter. Mas eu falei, não, isso vai ser para minha vida, isso eu quero para minha vida. Aí você já sabia que queria... Eu já sabia que queria. Isso é legal, né? E assim, o que me deu um start mesmo assim foi quando eu ouvi de um amigo meu, isso eu já estava fazendo umas festas maiores já, um amigão meu falou assim, cara, você não vai chegar a lugar nenhum carregando caixa de som.
Porque na época dos anos 2000, no começo dos anos 2000, foi a explosão do TI, né? O computador, a internet. Então, todo mundo queria fazer curso de TI para ser programador, para mexer com o computador, e ele fazia isso. Eu falei, não, eu vou me tornar o que eu quero ser um DJ, entendeu? E então, isso aí. começa com uma brincadeira, né? O que aconteceu também aconteceu comigo. Cara, quando era novo, o Hugo, se o Hugo estiver assistindo, ele vai saber. O tio dele, ainda na época, não vou falar a idade, não, que a gente tem esse problema aqui, mas na época o tio dele tinha toca-disco, ele era DJ, era aquelas caixas gigantescas, né? E aquilo ali seduz qualquer um, desde que era só disco mesmo. E aí a mesa, aquele negócio todo. Só que eu acho que aquilo ali começa como uma brincadeira, né? Mas depois, com o tempo, acaba tornando uma paixão. Você acha que, além dessa paixão, isso virou um propósito para você levar... Porque não é só tocar música, né? É você levar uma experiência para as pessoas. Essa questão de experiência é uma coisa que eu trago até hoje para mim, essa questão de você entender o seu cliente, entendeu? Porque há vários tipos de eventos, casamento, aniversário, e aí você tem um aniversário que a pessoa gosta de um estilo de música, não gosta de outro, então você tem que ter esse feeling, só que você tem que entender que o convidado, às vezes, gosta da música que a pessoa não quer que você toque. E aí aquele convidado vem te pedir para você tocar um tipo de música que o cliente não quer que toque. E é onde você entra a sua experiência e o seu jogo de cintura. Nunca fale que não tem e nunca fale que não vai tocar. Você vai criar um inimigo. Que pode ser um cliente futuro para você. O que você pode fazer? Eu dou dica para os DJs. Chama a pessoa vem, toca tal música. Eu não vou falar, não, a noiva não quer, o aniversariante não. Sabe por quê? Esse convidado, ele é amigo da noiva, ou do noivo, ou do aniversariante. Ele vai até aquela pessoa. Provavelmente o noivo e a noiva, dependendo, ainda vai falar, não falei nada. Exatamente. Ou me queima, ou eu não posso incomodar. Os noivos não podem ser incomodados, o aniversário não pode ser incomodado durante a festa. O que eu faço? Poxa, cara, essa daí eu vou ver se eu acho pra você. Mas me fala um outro estilo aí que você gosta. Aí a pessoa, eu gosto de tal estilo. Aí ela fala aquele estilo que o meu cliente quer que toque. Aí eu toco e falo que foi para ela. Então a pessoa fala, caramba, ele não tocou a que eu pedi, mas ele tocou outra coisa que eu gosto. Então ele se sentiu incluso daquilo. E acontece muito em casamento, principalmente madrinha, muita madrinha, padrinho, porque madrinha e padrinho, eles se sentem muito parte do evento. Isso é normal, isso é normal da pessoa. Já fui padrinho, você se sente parte do evento. E acaba que vem pedir para você e você tem que ter muito cuidado. Eu tenho esse cuidado desde o início da minha carreira e eu só tenho a ganhar com isso. Nunca falei para um cliente meu assim, não tenho, não vou tocar. Porque eu sei que eu tenho amigos e tenho DJs que trabalham comigo que falam, não vou tocar e pronto. E não adianta, né? No grupo de amigos, se você desagradou uns, vai ser cancelado. Exatamente. Você tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E é um cuidado que eu tomo muito. Eu sou muito preocupado com o meu cliente. Às vezes, o que eu acredito que às vezes as pessoas tratam esse trabalho de DJ, às vezes, como bico. Então, as pessoas não pensam como dessa forma que você vê. Que sim, é um empreendedorismo, que sim, é uma empresa, que é um negócio, que você tem que pensar não só no que você está fazendo, mas como o cliente está recebendo aquilo, qual é aquela experiência, que foi o que eu falei. Eu encontrei ele em um dos clientes nossos, no La Plancha Praia, por sinal, e aí minha filha estava lá, ele não sabia quem eu era, ele estava lá, ele convidou minha filha, conversou com meu filho, chamou e tal, deu uma caneca de presente, inclusive, se você está assistindo, está podendo ganhar uma. Ele trouxe uma experiência que não foi a do DJ, que, por exemplo, eu fui depois no carnaval em outro lugar, o DJ tocou, meu irmão falou assim, esse cara tá tocando 3 dias aqui. O DJ ele tocou, né? Botou a playlist. Ele chega aqui e ele bota a mesma música. Johnny, eu vim aqui 2 dias, eu tava no terceiro, né? Falou, eu vim aqui 2 dias, ele botou, são todas as mesmas músicas. Então, ele não é um DJ, ele foi um cara que botou o som. Então, a diferença entre você empreender e pensar na experiência do cliente tá aí. É verdade ou não? Não, é super verdade isso. Eu tenho, como eu te falei, eu tenho 3 ótimos DJs que trabalham comigo, mas assim, 2 deles foi lapidando, né? Porque eles queriam fazer essa mesma coisa de querer tocar o que eles querem. Não, você tem que tocar o que o seu cliente quer e é lógico, se você passa uma segurança para o seu cliente de que ele vai ter um ótimo evento, ele vai deixar você super à vontade. Entendeu? Aí qual é a dica que eu dou? Eu chego pro cliente, eu vou colocar casamento, que é uma coisa mais... Em 15 anos, por exemplo, você fala pro seu cliente, me passa as 20 músicas que não podem deixar de ser tocadas na sua festa. O cliente, ele já vai falar, cara, esse DJ está preocupado com o meu evento.
E não importa o estilo, se é lento, se é... Ai, DJ, mas é uma música que marcou, estávamos em Paris, foi onde ele me pediu em casamento, mas ela é muito lenta. Não tem problema. A gente faz um remix, a gente dá um jeito, ou toca ela no começo, mas em algum momento essa música vai tocar. Ou no final, acabou a festa, demos boa noite para todos, a gente vai e toca a música. Então, você tem que ter isso. E aí o cliente vai falar, caramba, então tudo bem, o restante é com você. Entendeu? Então, você já se sente seguro com isso. Tá? O trabalho começa antes de você tocar. O trabalho já começou. Uma coisa que eu estou no Rio há 15 anos e o que eu conquistei o Carioca? Isso eu escuto de decoradora, de cerimonialista e de alguns clientes. Eu acho que eu sou o único DJ que faço visita técnica. Peraí, mas isso não é da cerimonialista, não é da decoradora? Eu gosto de fazer visita técnica. Sabe por quê? Quando a minha equipe vai lá para montar os equipamentos... Você vai entender como tá, né? Eu vejo até a cor do piso da casa da pessoa, dos condomínios. Porque eu já mando uma fita certa para o fio não ficar jogado. Você tem que ter esse cuidado, cara. Eu entro em casas assim que as pessoas... Tem gente que tem ciúmes de qualquer coisa da casa. Então, você tem que tomar esse cuidado. Isso aí a gente faz. A gente tem lá... A gente está até conversando, né? Que a gente faz a paella. A gente tem um La Plancha em sua casa, que é o serviço nosso de catering. E eu também gosto de fazer. Lógico que a gente já... Algumas... Por vídeo a gente resolve, mas eu gosto de também, porque tem que ter cuidado, qual tipo levar, se vai proteger o chão, se não vai, se é um chão de cozinha. Qual a potência da energia. Essas coisas todas. Se aceita um botijão de gás, se não aceita. Se o tacho que eu vou levar é elétrico ou não. E isso é importante para né? Para você não estragar a experiência no meio do caminho, né? Exatamente. E essa questão da playlist aí, eu já vi muitos casos. Eu até no próprio La Plancha, o garçom chegou para mim, ô DJ, você vai ficar aí das 4 às 10, 11 da noite tocando, não quer um banquinho não? Não, cara, DJ não senta. Ué, mas o que vem aqui sentava. Eu falei, não, mas ele tem um propósito de vida, eu tenho outro. Meu propósito, eu tenho que estar aqui para atender o cliente. Cara, o cliente vai chegar, vai ver o DJ sentado e falar, ixi, agora o cara chega, já viu a Alok tocando sentado? Já viu o Vintage? Então, é propósito. Esses caras têm propósito. E eu também tenho um propósito. Entendeu? Cansa? Lógico que cansa ficar lá 6, 8 horas. Tornozelo, joelho, vai pedindo arrego, né? Eu fico. E assim, o La Plancha foi bem importante para mim esse carnaval. Tocar lá no La Plancha. Oh, que bom. E eu gostei que, assim, ficaram surpreendidos porque me pediram para mim colocar um dos meus DJs. E eu ia para São Paulo. Acabou que eu falei assim, não, eu faço, porque eu sou muito grato pelo que o La Plancha, né? Os seus sócios fizeram para mim lá você atrás. Toca lá desde a época do 4 e 5, né? Desde a época do 4 e 5. Isso é legal. Eles me abriram portas, entendeu? Então, assim, peraí, agora... Mas veio como é importante, né? Veio pandemia, veio tudo, exatamente. E a pessoa que foi pensada já em primeiro momento foi você, né? Foi. Então, isso é valor, assim, né? Cara, se ele me mandou mensagem pedindo um outro DJ, na verdade, a intenção dele era... Só que ele falou, eu não tenho hoje o cachê para te pagar, o seu cachê hoje não cabe no nosso orçamento. Não é que a gente não tem, não cabe no nosso orçamento, porque tem um planejamento lá, a Plancha tem um planejamento. Eu falei assim, não tem problema, pode manter aquele cachê lá. Não, você está brincando. Pode manter, não tem problema. Isso que eu falo para os DJs, não é só ganhar dinheiro, é ganhar o cliente para sempre. Porque as contas vão vir sempre. Meu aluguel, a prestação do meu carro vai vir sempre, entendeu? Então, eu quero o meu cliente para sempre. A gente fala muito isso, que acontece o seguinte, as pessoas às vezes pensam só no dinheiro, e a gente tem que pensar no dinheiro, é fato. Sim. Mas às vezes tem um cliente ou outro que ele não é só o dinheiro. É o cliente que ele vai te indicar. Meus clientes, o Júnior sabe, ele veio através de uma indicação que um cliente meu indicou um outro cliente, esse outro cliente era a namorada de um sócio, que era um dos sócios do Júnior, que veio a ser meu cliente, que também depois ele me contratou para ser cliente dele, e assim, foi indo. Então, às vezes, se você pensar só no dinheiro, você vai se dar mal, porque às vezes a possibilidade de você ter uma rede de contatos maior, ela vai te abrir portas que às vezes você cobrar, e lógico, tem que cobrar, que é normal, ninguém trabalha de graça, mas você fazer isso, você não só vai ser lembrado, como você vai ser indicado, e no futuro, o cara, o que aconteceu? Muito tempo depois, ele ainda lembrou de você, não só, mas porque você começou lá, mas que você deu valor, né? É isso que mais ou menos você está falando. Exatamente. Por exemplo, vamos resumir, fidelidade ao cliente. Você não precisa bajular seu cliente, não, é seu cliente. Trate ele da mesma altura, trate ele, independente que ele seja. Eu atendo muita gente famosa, jogador de futebol. Eu tenho um jogador de futebol
que pela terceira vez que eu fui fazer um evento para ele, ele falou, cara, você é o único que nunca pediu para tirar uma foto comigo. Eu falei, não, mas eu venho aqui para trabalhar, não venho aqui para tirar foto com você. Ele, não, então agora vamos tirar uma foto. Tu viu ele me cobrando. Eu fiz um evento, quarta-feira de cinza agora. Fiz Entendeu? para um cliente nosso, um amigo meu, e tinha pessoas legais na festa. Eu não tirei foto, ele não fez material, eu não fiz não, mas o meu mestre lá, ele foi lá e tirou uma foto com a pessoa. Eu falei, cara, o marketing, pelo amor de Deus, ele, não, porque ele fica... Mas mas olha como é importante, olha isso, é importante. Você tratar por igual, não, mas tratar por igual pro melhor, né? Porque Exato, não igual para baixo. É isso aí. E a pessoa começa a te dar, assim, cara, é isso que eu quero, né? Ele quer aquele momento dele, né? E eu vou te falar, eu tenho uma cerimonialista que ela falou, Fernando, você tá fazendo direto para essa galera porque você foi muito profissional. Faz E eu vou te diferença. falar, porque chega uma outra pessoa, cara, ela já teve problema com o garçom, ai, tô na casa de fulano de tal, eu preciso tirar uma foto com ele, minha mulher é fã, não. Calma, cara, não é assim. E eu vou falar, tem gente que não gosta disso. Não gosta. A gente tem exemplos de artistas aí que não gosta de ser incomodado. Ainda mais tá na casa dele, né? O cara tá naquele Exatamente, momento dele. exatamente. E aí, quando você vai na segunda vez, você já vê a forma que essas pessoas começam a te tratar. Eu fiquei surpreendido. A segunda vez que eu vou na casa do cara, sem intimidade nenhuma, profissional, a esposa dele veio, me abraçou e falou, muito bom ter você na minha casa. Eu falei... Ela me abraçou de uma forma que parecia que eu conhecia ela há anos. E ele também veio, me cumprimentou, bateu... Cara, eu falei... E é um jogador bem famoso, é uma pessoa bem famosa. Eu falei, cara, que bacana isso. Que bacana isso. Olha o que eu plantei. E eles me tratavam da mesma... Não era porque eu tava ali. Não, me trataram por igual. Agora, se você ficar muito... Eles vão te tratar... Até porque quem era famoso no dia era você, pô. Eu quero o DJ. Exato. A atração da noite, na verdade, Era você, pô. E tu contou também que trabalhou em banco. Eu também trabalhei em banco. Eu trabalhei no Banco Rural. Até pegando aí, para pegar o gancho. E aí eu falar, como entender, como fazer o seu valor, né? Que é o que você falou no caminho. Tem um monte de gente que compra uma maquininha, acho que, lá, como se fala, né? Hoje, uma controladora, né? Ele acha que é DJ, não é isso? É. E bota o fone no pescoço e fala que é DJ. E como você se apresentar, como você construiu o teu valor nisso, como você pensou nisso, você falou algumas coisas do cuidado com o cliente, essas coisas, mas se o equipamento influencia, se a postura, se o marketing, se o pós-venda funciona, isso, e aí, eu acho que é até onde... E depois, aí tu volta um pouquinho e como foi a coragem? Você trabalhou em banco, não é isso? Isso. E você também, né? É engraçado. Não trabalharam junto, não, né? Não. É São Paulo. Como teve a coragem de... Não, agora não é mais isso. Agora realmente vou 100% nisso, né? Eu acho que isso é legal para as pessoas, que tem muitas pessoas que têm medo de tentar ir atrás do sonho, então do que gosta de fazer, do que realmente ela teve o propósito para poder fazer. Dá uma misturada nisso e fala um pouco pra gente. Antes e aí ele vai de tu falar, é o seguinte, minha pergunta é, por ter trabalhado, eu não gostava de venda. Cara, no começo, eu aprendi a vender, mas eu não gostava de venda. Só que o banco, ele, querendo ou não, você é obrigado a vender. Então, você tem que aprender a atender o cliente, tem que aprender a descobrir a necessidade do cliente, você tem que aprender a convencer ele, dependendo da situação. Então, você precisa ter um conhecimento a mais, que às vezes o banco, na época, não dá, mas você tem que aprender sozinho. Dentro de tudo que o Júnior falou, você acha que esse aprendizado no banco você levou para isso dentro da... Com certeza. O que o gerente do banco precisa fazer para ele captar o cliente? Ele precisa, independente se o cliente vai fazer alguma transação, alguma coisa, ele precisa todos os dias, pelo menos todos os dias, na época não era internet, era ligação. Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu vi aqui que voltou um cheque, você está precisando de um empréstimo. Você tem que dar atenção ao seu cliente. Eu tenho clientes que eu tenho lá anotado que uma vez por semana eu mando uma mensagem só para saber como o meu cliente está. O que acontece? Eu tenho clientes que eu faço o evento, acabou. O cliente já até me exclui do WhatsApp. Estou te falando, isso é da pessoa, isso você tem que respeitar. Isso acontece com... Finalizou, agora eu tenho um cliente... Eu tenho um cliente que segue o meu Instagram, pergunta se eu fico uma semana sem postar, às vezes, alguma coisa no Instagram, porque eu tô focado em outra coisa, e já tá preocupado. Eu fiquei agora um mês fora, uma noiva, pelo amor de Deus, você tem que voltar, você tem que fazer o meu casamento, eu tô percebendo que você vai ficar aí. Eu falei, não vou ficar aqui, eu vou voltar, eu vou fazer o seu casamento. Então, assim, eu tenho clientes que eu frequento a casa dele hoje. Eu tenho clientes que falam, vem aqui, que eu e meu marido, a gente vai abrir um vinho, a gente gosta de você.
Cara, eu viro amigo do meu cliente. Agora tem cliente que não tem jeito. A gente tem que ser muito profissional, entendeu? Eu sou profissional, mas a partir do momento que o cliente me dá uma liberdade de eu ser amigo dele, eu adoro, cara, isso. É porque o que você diz é entender. Eu tô falando do banco. Por que eu toquei muito nisso? Que às vezes você tem que entender o que o cliente quer. Porque às vezes o que você tem a oferecer, o que ele quer, não são as mesmas coisas, mas às vezes ele não tem a consciência. A gente fala consciência do problema, né? E solução. Por exemplo, uma vez eu vendia seguro. Cara, a gerente perturbando, falou, você tem que vender, você tem que vender. Eu falei, então tá bom, calma aí. Aí eu sou órfão, para quem não sabe a história, depois eu conto uma história triste, eu sou órfão de pai e mãe, pai muito cedo e mãe com 17 anos. E aí ela falou, tem que vender seguro. Eu falei, cara, tá bom. Aí muito pessoal assim atendendo, eu tenho que atender e vender. Tipo, no caixa tinha que vender. E aí eu falava, olha só, vamos lá, não quero seguro não. Eu falei, olha só, você tem filho? Tenho. Há quantos anos? 12 anos e tal. E hoje, se você faltar, você morrer, acontecer alguma coisa, quem que vai... Falei, então, eu sou órfão, minha mãe tinha um seguro, e isso é verdade, tá? Minha mãe tinha um seguro de vida, ela veio a falecer, esse seguro de vida manteve eu e meu irmão terminou a faculdade, eu continuei estudando, a gente continuou morando no mesmo local durante tantos anos, por causa disso. Então, assim, eu contei uma história que ele falou, quanto é, cara? Eu falei, então, isso aqui, aí cheio de benefícios, mostrei todos os benefícios, falei, além disso tudo, e aí ele falou... Cara, realmente, eu nunca pensei dessa forma, não sei o quê. Não, pode fazer, pode botar para debitar. Então, é entender não o que o cliente... Não é para os seus. Exatamente. É você entender a necessidade dele e, às vezes, até uma necessidade que ele ainda não sabe que tem. Então, você diferencia o cliente. Eu falo muito isso com ele também. Tem cliente que você vai atender e, meu irmão, é aquele negócio. O cara quer o profissional, pum, pum, pum. Às vezes o cara... Opa, perdão. Às vezes o cara não tem nem tempo de ter a amizade. Outros não. A gente virou amigo assim. Eu não fui amigo de todos, mas alguns você tem uma conexão maior e vira o contato e aí passa da amizade. Que hoje a gente já está fazendo coisas juntos, então é você saber, né? Como é que você chega para tornar aquilo ali e é natural, eu acho, né? Exatamente, exatamente. O que o banco me ensinou bastante também foi a questão de organização e tempo. Isso é coisa também um pouco do paulistano. Eu tenho um cliente que fala, não, mas por que você já está aqui? 1 hora antes do evento, mas eu cheguei 1 hora antes, porque se eu sair em cima da hora, ou eu posso bater o carro, alguém pode bater em mim, pode furar o meu pneu, eu chego antes, não tem jeito. O evento de amanhã começa às 9 da noite, minha equipe vai 3 horas da tarde para montar, e vai montar em 1 hora. O cliente, não tem necessidade. Eu falei, tem necessidade sim. Tudo pode acontecer. Eu tenho depois horas para se acontecer alguma coisa, resolver, eu preciso que o seu evento aconteça. E ao cliente, poxa, brigadão. Isso é muito importante. É um comprometimento. Outra coisa, eu emiti os relatórios do gerente. Então, assim, eu era o primeiro a entrar no banco e eu tinha que colocar na mesa dos gerentes tudo o que aconteceu na conta dos clientes dele. Você é um gerente, tinha que colocar a planilha impressa, tudo que tinha na conta, o que caiu, o que vai voltar, o que vai... Tudo. E eu era muito GPT dele. Isso, muito organizadinho. Eu era muito organizado, colocava os papéis. Hoje, eu trouxe isso para minha empresa. As pessoas reparam nos detalhes. Cara, eu monto a estrutura, a minha equipe monta, eu chego assim, mais para cá, mais para lá. Eu tenho uns biombos que os DJs estão perguntando, cara, onde você fez? Eu crio vários projetos meus, eu tenho várias ideias, trago muitas ideias de fora. Por isso que eu falo, a importância de viajar. A importância de viajar é muito importante. Você traz muita cultura, muito conhecimento. Então, isso me torna bastante organizado. Uma outra coisa bacana também para fidelizar o cliente, cara, eu já percebi aqui também, forma de se vestir. Cara, eu já fui em casamento, que quando eu vi o DJ eu falei, cara, não, o cara não tá fazendo um casamento. Sério, sem brincadeira, assim, tipo de bermuda, acho que é uma coisa muito... Eu tenho clientes que eu fui fazer em Angra, tava um calor absurdo, e eu de calça. Cara, o cliente insistindo, ele falou, vou pegar uma bermuda, tá me dando agonia ver você de calça. Eu falei, não, cara, tô aqui trabalhando, é meu trabalho. Eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar bem arrumada, eu tenho que estar bem apresentável. Senão eu não te... É respeito, você impõe respeito, sabia? A forma que você se veste, você impõe respeito. O que você está falando, você tinha falado antes com a gente em off, né? É o posicionamento. Hoje você não é um cara igual esse cara. O cara da playlist, eu te garanto, ele estava de bermuda e estava assim... à vontade, mas é o que ele escolheu. Mas a forma com que você posiciona, a forma como você faz, como ele te chamou de marqueteiro, é o que faz você poder até cobrar mais. Não só, eu tô falando da isso sua vai profissão. Isso vai construindo valor, né, para a tua marca, né? Isso transforma isso. E aí você falou uma outra coisa interessante também, que é a questão de aprender com os outros. E até tem um livro que eu vou indicar pro pessoal, que é Roube como Artista, que é Nossa, muito bom. Um livro muito bom. E eu queria saber... Ele. Porque
a ideia é, às vezes, as pessoas acham que é copiar. E não é copiar as pessoas. Hoje isso tem um nome. Antigamente a gente não sabia o que era isso. Hoje chamam de modelagem. Que é você pegar uma pessoa que você admira ou que já está lá no lugar onde você quer chegar e fala, pô, o que esse cara faz? Aí tem um outro cara, você, pô, o que eu posso pegar de bom de cada um e modelar? Não é copiar. Se você virar uma cópia, ninguém vai querer saber porque você não vai ter autenticidade. Mas é pegar um pouco de cada um e falar, cara, vou modelar essa pessoa. O que esse cara faz? Pô, o cara se veste muito bem. Esse cara fala de uma forma assim. Esse cara age dessa forma, o cara se posiciona assim. Então, se você modela uma pessoa, você vai se transformar naquilo que você quer ser, mas se inspirando nos outros. Você falou em relação a outros DJs. Isso aconteceu contigo? Exato. Eu tive o privilégio de tocar com a Alok. Foi numa premiação. Eu conheci o Alok numa premiação. A Alok, quase ninguém conhecia ele, só nós mesmo do meio. Ele estava começando. Foi numa casa em São Gonçalo, em 9. Acho que era isso mesmo, em 9. É uma casa muito conhecida. Era como se fosse o Espaço Hall. Uma casa grande lá em São Gonçalo. E teve uma premiação, acho que foi da revista DJ Mag, alguma coisa assim. E aí eu conheci ele lá. E aí eu falei, cara, ele estava famosinho, mas ele não era do povo ainda. Ele era só do meio mesmo da música eletrônica. Porque os pais dele são DJs, né? Então ele já era bem conhecido, ele e o irmão dele. E aí ele foi tocar. O que eu fiz? Opa, fiquei olhando. Tudo que ele fez, todo o set dele. Sabe quantas coisas, quantos por cento eu extraí disso? 20%. O restante eu já sabia tudo. Então eu falei, mas esses 20% hoje, para mim é muito importante. Outro DJ que hoje é um fenômeno no Brasil, Vintage Culture. O que eu extraí do Vintage Culture? 40%. Por que eu extraí mais do Vintage Culture do que o Alok, que é um fenômeno? Com todo respeito, o Alok é um fenômeno para mim. Só que hoje o Alok funciona mais como uma marca do que como um DJ. Temos que ser realistas. Hoje ele é uma marca. As grandes empresas, pode ver, ele faz comercial para grandes empresas. Mas porque ele é uma marca, é um cara que tem presença, é um cara que fala bem, é um ser humano sensacional. Isso é provável, porque eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham diretamente com ele. E dá para ver, quando eu conheci ele, deu para ver que é um bom menino. Entendeu? E o Vintage Culture, por que eu tirei mais? Porque eu sou produtor de música eletrônica. O Vintage Culture, ele mesmo já assumiu, ele já falou no podcast, ele falou, eu não comecei como um bom DJ. Ele foi aprender a tocar depois de muito tempo. Só que o que ele fez? Ele fez ao contrário de todo mundo. Ele primeiro produziu. Ele começou a produzir. O Vintage Culture, quando começou, o pessoal falava que a música dele era música de cansado, que era do Deep House. Né? Essa música é de cansado, essa música... Cara, de repente, ele fez um remix do Pink Floyd. Cara, o cara explodiu. Hoje o cara é um fenômeno. O cara não tem data, você não consegue contratar o cara. O que você falou, a gente fala muito aqui. E o Júnior até comentou a questão de aprender, né, Júnior? Porque o Júnior é um cara também que estuda muito. E aí na mentoria, a gente sempre fala que na mentoria, às vezes o cara fala, pô, na mentoria ou no curso, né? Que as pessoas hoje têm preconceito com isso. E aí o Júnior falou a questão de aprender. Fala aí, Júnior, que tem, às vezes é um negocinho ou outro. São os detalhes, né? Que é o que você falou. Você já sabia quase tudo que ele faz. Mas o detalhezinho faz diferença. O que eu não sabia, eu peguei. E eu vou te falar, às vezes, né? É engraçado, isso já passou. Às vezes você sabe 100% do que ele sabe. Só que você não tem a coragem, ou então você não tem a perseverança, ou você não tem um empurrão, né? Para poder fazer aquilo. E faz diferença isso tudo, né? Porque você fala assim, pô, eu tô fazendo um curso, sei lá, aí o curso tem 10 aulas. Pegou uma coisa daquela aula e você aplicou de verdade, te deu retorno. Irmão, aquilo ali valeu a pena no livro. Porque o pessoal falava, não, hoje em dia ninguém quer ler, né? Não, o livro, o cara fala, mas irmão, se tu ler no livro um negócio e aplicar aquilo de resultado, não importa quanto foi aquilo. Só que hoje o pessoal vai voltar a falar. O pessoal fala, não, tem tudo no GPT. O cara bota no GPT, o nego não lê o livro, cara, vai ler o GPT, o cara vai fazer... Meu irmão, o cara tem que ter alguém ensinando, porque o cara fala, meu irmão, não é só ensinando. Aí o cara fala, cara, vamos lá, vamos fazer. E aí, fez. E aí, às vezes até fala, ou até falou, tem que ter um babá de tipo, e aí, meu irmão, vamos embora, alguém te empurrando, alguém junto, porque às vezes falta, às vezes você tá num ambiente que não te favorece. Então, se você não tem alguém que fala, cara, vamos lá, o cara te puxa pra trás. Ao invés de tu quer ir pra frente, tu tá com ódio, o cara te puxa pra trás, né? No meu ramo, então, que é alimentação, restaurante, são muito processos. E se você não tiver a rotina de colocar, vai se perdendo, não tem jeito. É igual você fazer uma receita.
Você vai lá, pesa tudo. Daqui a pouco já não está mais pesando o sal, já não está mais pesando, daqui a pouco já não está pesando a proteína. Aí começa a desandar. Isso eu acho que deve acontecer também com vocês. E aí, eu tenho até aqui, né, uma pergunta, né, que é estratégia de posicionamento nossa aqui, que você... Óbvio que a gente falou sobre dinheiro, mas já teve momentos de ter que aceitar trabalho, aceitou trabalho por questão não para você se posicionar, para você dar um passo para frente, Sim. e abrir mão do financeiro por isso, e até quando Sim. isso é saudável, que a gente tem que pensar nisso, né? Exato. Ou não, exato. porque hoje, por exemplo, no meu ramo tem um monte de pessoa que quer ir lá, até viralizou agora, tipo assim, pô, me cobraram 1.500 para vir comer o meu espetinho para falar que é bom. Por isso que eu como mesmo e falo que é bom, pô. Então, assim, até quando isso deixa de ser favorável ou não? Então... No começo eu acho muito importante. Você que está começando aí como DJ, aceite algumas permutas, mas eu não aconselho mais hoje em dia aceitar uma permuta zero. Por exemplo, que você tem um gasto, se você não tem carro, você vai ter que pegar um Uber, alguma coisa, cobre pelo menos um custo. Já fiz alguns artistas, não tive retorno nenhum. A única coisa que eu tive retorno é a pessoa lá no Instagram, nossa, você tava com fulano de tal. Mas mal ela soube. O que dá retorno e o que me deu muito retorno, por quê? Eu preciso tocar para esse tipo de público, eu preciso alcançar esse público A, que hoje é o que eu tenho. É o meu cliente A. Meu cliente é A. Meu cliente é muito A. Eu preciso ir aonde eles frequentam. Academia. Aconselho a todos os DJs. Façam Network, parceria, né? Com academia. Network, né? É o que a gente fala. E eu faço até hoje. O pessoal pode não acreditar. Até hoje eu faço parceria com academia. Pego 3 meses lá para treinar de graça e toco. Teve uma academia que eu tocava no Posto 6 na Lúcio Costa. Cara, eu sou muito grato a eles. Essa academia me trouxe muito cliente. Imagina lá você treinando, eu tocando, e eu ia assim, ó, 7 horas da manhã até as 11 da manhã. Então, resumindo, eu tinha que levantar 5 horas da manhã, tocar. Ia para casa, almoçava, voltava e tocava pro pessoal da noite, das 4 às 9 da noite. Um ou outro, pô, tá muito alto, outro... normal. Aí, eu lembro que até alguns personagens falam, quando o fulano sair, vai treinar, quando sair eu te aviso, aí você aumenta mais. E aquilo foi. Aí um vem e pede cartão, gostei do seu som. E aí, dá pra tocar ali. E foi indo. Quando eu fui ver, eu falei, caramba, é isso. Cara, o tipo de público que você quer, você tem que frequentar aonde ele frequenta. Não é bobeira. Isso não é bobeira. Eu achei que era, não é. Façam parceria assim. Agora, hoje em dia, com alguns artistas, assim, algumas coisas, eu não faço mais. Por quê? Tem artistas que estão milionários e eu acho injusto o cara vir pedir algo de graça para você. Eu aprendi um negócio, só para completar isso. Não me peça a única coisa que eu posso vender. Exatamente. Aí, o que eu fiz um teste? E aí, eu vou te falar. Aí, você é a pior pessoa do mundo, tá? Isso aconteceu comigo. Porque uma pessoa pediu para mim tocar no aniversário de tal pessoa em parceria. Eu falei, tá bom. No meu aniversário, essa pessoa vai no meu aniversário. Pode ser? Vamos fazer essa troca, então? Eu toco e essa pessoa toca ou canta no meu aniversário. Não tem como. Então, peraí, por quê? O meu valor é diferente? Aí não é uma parceria, né? Exatamente, aí não é uma parceria. Entendeu? E não deu mesmo. Nenhum. Agora eu falo, academia, pode tocar. Pode tocar. Academia. Evento de praia de academia, vai. Vai, DJ. Vai com cartão. Tenta entender o seu cliente, que dá muito retorno. Eu toco hoje em Portugal, porque eu toquei numa academia que uma pessoa me viu, pegou meu cartão, eu fui tocar em Angra, e em Angra eu conheci a pessoa, um português, empresário, empreendedor, que me levou para Portugal. Eu acho que não é só para vender, não é só para serviço. O que você falou faz todo sentido, mas o que a gente fala muito é ambiente. Então, a questão do ambiente, às vezes, não é... Lógico, que influencia, querendo ou não. Mas se você está num ambiente onde as pessoas querem o que você quer, ou estão onde você quer estar, você acaba sendo arrastado. Porque, assim, vamos pensar, você quer empreender, e aí você está num ambiente onde todo mundo presta concurso. Cara, das duas, uma. Ou um vai para um lado ou vai para o outro. Ou você está prestando concurso, você quer ser concursado. Aí o cara te chama para beber, só anda com gente que quer sair e beber todo final de semana.
Você que quer prestar o concurso, ou você vai para lá, ou você vai para cá e o cara vai te trazer. Então, você tá num ambiente onde você quer, porque não existe o certo e errado, existe escolha. O cara quer ter uma estabilidade, ou uma falsa estabilidade, como dizem, o cara vai estar aqui nesse ambiente. O cara quer curtir a vida e depois a gente vê, o cara vai estar lá. Só que se você estiver num ambiente que é o que você quer estar, invariavelmente, se você presta um bom serviço, você tem o seu trabalho e tem um posicionamento, você vai acabar tendo o seu serviço contratado, o seu produto vendido ali. Então, aí que a gente fala, a Chave Digital é uma comunidade para trazer quem ainda não consegue. Porque, às vezes, a gente consegue estar aqui no conversar, pode se encontrar ali na barra, mas tem gente que está longe e, às vezes, não tem tempo. O cara não consegue ter tempo de ter essa conexão. Então, hoje a internet, ela facilita. Então, trazer pessoas aqui que falem isso, até para você que está e quer mudar, livro, gente, contato, podcast, consome curso, se puder, tem gratuito, tem pago, mas se conecta com pessoas que querem o mesmo, porque isso faz diferença. Não adianta nada você tentar ser melhor e estar num ambiente onde todo mundo está pensando em coisa ruim ou está indo para trás. Então, você vai com quem quer ir e automaticamente o que você fizer, se você fizer bem feito, vai andar. Exato. O que você falou, gente, ler livro é muito importante. Você às vezes vê esses canais aí de Instagram, que os caras estão com milhões de seguidores, estão ganhando muita grana fazendo o corte dos outros. Mas ele não faz o corte à toa. Ele viu alguma estratégia em algum livro. É real, isso é fato. Muito. Essa galera lê pra caramba. E eu falo, ler é um retorno assim, sem igual. Sem igual. Leiam livro, gente. É muito importante mesmo. A gente vai ter um projeto futuro que a gente vai ter os nossos almoços, né? Para poder fazer essa parte de network, convidar os amigos e as pessoas. E vai ter já está caminhando para isso, exatamente, porque a ideia é que traga as pessoas, mas de uma coisa informal também. Porque às vezes você vai num evento, tem muitos eventos aí que você vai e você sabe que você tem que fazer negócio. E aí não é natural, você vai lá para... não, eu sou sei o quê, então eu tenho que fazer, aí vira uma obrigação de tu fazer negócio com o cara. E não é assim, o que a gente quer é trazer o pessoal, reunir, trazer conhecimento e compartilhar, que é o que a gente faz aqui. Gastronomia e fazer amizade. O negócio é consequência. É isso aí. Eu acho que no caso do Júnior também aconteceu muito isso, dele ter as conexões e os negócios saírem assim porque a conexão existe. Então, você compartilhar conhecimento é muito importante. O que aconteceu comigo foi que eu gostava muito de ler, mas não era uma coisa que... Porque era quase uma vida dupla. Eu bebia muito, cara. Bebia muito, assim. Eu vivia uma vida muito doida. Mas eu gostava muito de ler. Então, assim, durante a semana eu trabalhava, ia no ônibus lendo, não sei o quê. Mas quando eu chegava no trabalho ou algum outro lugar que eu frequentava, as pessoas meio que não curtiam aquilo. Então, eu lia e guardava pra mim. Mas a parte de, tipo, ontem fiquei doidão, fiz um monte de todo mundo queria saber. E aí, eu era o adorado. Então... O que eu falava, cara, as pessoas gostam disso, vou entregar mais. Então, quando eu bebia, eu era o cara que mais bebia. Mas quando eu falava, por exemplo, eu tava no banco ainda era assim. Aí eu falava de alguma coisa assim, a pessoa falava, mas como é que tu sabe disso? Eu falei, as pessoas não conheciam esse lado, por quê? O ambiente, de novo. Quando você tá num lugar que você não tá na mesma frequência, das duas umas. Mesmo que você tenha os dois lados, um dos dois lados vai ganhar. Porque as pessoas vão querer o que... A internet é isso, cara. A zoeira vence, a polêmica vence, a fofoca vence. Meu irmão, fala de um aprendizado, fala de uma coisa importante, fala de trabalho, fala de... Meu irmão, não quer saber. O pessoal só quer viralizar coisa que não presta. Infelizmente, a internet traz isso. E teu meio deve ter muito isso, né? À noite, né? Essa questão de ler, eu aprendi uma coisa que eu já fiz, não vou mentir para você. Ninguém quer saber da sua história triste. Vá e vença. Vai e vença. Eu já contei minha história. Eu já tive uma parte da minha vida triste. Mas ninguém quer saber. Pode vir uma ou outra pessoa, tudo bem. O pessoal até repete. Não quer saber. Os amigos deixam de ser amigos. Exatamente. Ou vão rir da sua cara, ou por trás, pode não escrever ali, mas eu falei, ei, caraca, É isso aí, verdade. Entendeu? E falando sobre isso, senão a gente... Você falou que começou muito devagar, não tinha dinheiro para comprar as coisas e tudo. Hoje você deve ter um faturamento dentro da... Você é uma empresa, né? Sim. E deve ter um faturamento. Você tem DJs parceiros de você, não sei como é que funciona comigo, isso, trabalham contigo. Tem uma equipe. Hoje eu não ponho a mão mais em nada. Então, você tem a equipe. E aí, tu tem toda uma parte administrativa cuidando disso, a entrada, a saída ou não, ou vai entrou dinheiro, pagou, como funciona isso? Desculpa, é só porque, né? Ele é a parte da gestão, é o marketing e gestão. Então, a pergunta do marketing... Você hoje está crescendo, você está encorpando a tua empresa, a tua empresa está ficando grande, né? E eu vejo
tem todo um outro viés, pessoas trabalhando diretamente a você, pessoas trabalhando indiretamente, Sim. tem investimento que não deve ser barato, essa parte de equipamento Não, de som. não Eu sei que tem muita gente que aluga e tal, mas eu acho que é melhor você ter o seu próprio, não sei como Exato. funciona isso, Exato. ou não. Como é que é essa parte? Hoje você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Pra ter as Sim, pessoas claro, entenderem claro. que isso aqui não é Exato, brincadeira, não né? é brincadeira. Você não pegou um A gente notebook, tá falando é. sobre chave digital, né? Você não pegou um notebook, botou virtual DJ, ligou uma caixa de som e acabou. Não. Vamos lá. O meu entrou, pagou, sem controle algum. E eu já tomei uma bronca de um amigo meu, que é empresário, empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, ele olhou minhas coisas e falou, cara, você desorganizado assim, não financeiramente, desorganizado, não controla alguém. E mesmo assim funciona. Porque funciona do meu jeito. Tá funcionando assim para mim, lógico. Sim. Hoje eu tenho a minha irmã agora, que é minha contadora, e a gente já tá agora, já não sou mais MEI, estou muito feliz com isso, porque passou o faturamento, agora eu vou ter que virar simples, né? Já tô virando simples. Pagar imposto Não é tem ruim, jeito. mas é bom, né? Porque Não quanto mais tem você paga, jeito. mais você tá Crescer faturando. dói. É. Crescer dói. Não tenha medo de crescer. Eu falo pra galera, não tenha medo. Ah, só se vive uma... Não só vive uma vez, só morre uma vez. Só se morre uma vez. Então, assim, eu nasci, eu vou morrer. O que eu vou fazer nesse meio termo? Eu não vim aqui para brincar. Só que, assim, a gente apanha bastante para poder aprender. Você já ouviu sobre a média de vida da gente é 80 anos? Já parou para pensar que pode ser... Às vezes eu paro assim, gente, hoje eu tenho tantos anos, eu tenho 47 anos, não tem problema de falar. Será que até os 40 foi só para me aprender? Agora o que eu vou começar a viver? Eu acho que não, que a gente aprende pra cá todo assim dia. Mesmo. Eu vim aprender inglês agora, depois dos 40. Isso faz diferença para você? Muita. A gente vai falar sobre isso. Legal. Então, vamos lá voltar a falar o que você falou. Então, entra, sai. Quando eu comprar um equipamento novo, compra. Mas eu compro equipamento novo e eu sei... E agora, hoje, eu já errei muito, já comprei muito equipamento que tá parado. Hoje não. Hoje eu compro o que me dá retorno. Sobre alugar. Eu tenho parceiros que quando o evento é muito grande, eu alugo. Só que eu já tô começando a repensar. Por quê? Por mais que eu alugue, a entrega não é a mesma que a minha. E eu tenho tido problemas. E eu vejo o cara tão grande e não tem uma entrega tão dedicada de eu ter que ficar no pé, assim... Poxa, cara, eu tô te pagando. Tipo, não falo isso, né? Mas, poxa, eu tô te pagando. Mas também não seria errado falar isso pra ele, né? Não seria errado. E aí, dá problema. Aí eu tenho que... Só que o cliente não quer saber. Não, a gente vem na minha cabeça. E eu já tive um problema que eu percebi, o cliente não percebeu, só que para mim... você entendeu? Eu falei, não, peraí, agora eu preciso ter esse equipamento. E é meu próximo investimento. Daqui a pouco vai ter o equipamento e vai alugar o equipamento quando estiver ocioso. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Vocês não perguntaram uma coisa que todo mundo pergunta para mim. Como que eu vim parar no Rio de Janeiro? Verdade, né? Vamos contar bem rápido. Lógico. Um grande amigo meu, que hoje é o meu amigo, é como se fosse um irmão para mim. Ele me viu tocando em São Paulo e me trouxe em 2008 para 2009 para tocar no Réveillon, na casa dele. Casa de praia, com os amigos, filho, família, todo mundo. Amaram o meu trabalho. Já em janeiro mesmo, já voltei para tocar no aniversário dele. Viramos amigos. No outro Réveillon vim de novo. E no terceiro de novo. E aí eu já não trabalhava mais em São Paulo, eu só era DJ. Só que assim, eu falo, ambiente muda, hein? Ambiente muda. Eu sou da periferia de São Paulo. A minha vida era aquilo. Eu só via aquilo. Eu não sabia que existia um outro mundo. E aqui ele morava no aterro do Flamengo, outro patamar. Eu não sabia nem cobrar e ele que me pagava mais. Eu não é muito. Ele falou, não, cara, seu trabalho é bom. Você não sente falta do que não conhece, né? Exatamente. O que aconteceu? Como eu tinha trabalhado em banco, ele tinha uma empresa de matéria hospitalar, ele estava tendo problema no financeiro da empresa. Você não quer vir morar para cá, não? Vem morar aqui no Rio, trabalha comigo na empresa, como você trabalhou no banco. Tô precisando de alguém de confiança. Cara, é uma coisa que eu agradeço muito meus pais. A honestidade que eu tenho. Ele precisava, não era de um cara profissional, ele precisava de um cara de confiança. Onde eu dirigia, às vezes, o carro do filho, porque não tinha habilitação para a gente ir para a casa de praia dele. E eu fazia isso com o maior amor, o maior carinho. E ele no carro dele com a esposa, tudo. Resumindo, fiquei 6 anos na empresa. A empresa fechou. Eu ia voltar para São Paulo.
Só que nisso, eu já comecei a pegar alguns clientes aqui e eu já tocava no Hotel Pestana, em Copacabana, lá naquele rooftop, Sim. famosão. E uma promotor de lá, amigona minha, Luana Queiroz, ela é jornalista, ela pegou no meu rosto, assim, ela falou assim, você não vai voltar para... Eu, Lu, eu preciso voltar, não vou ter trabalho aqui. Não sei. Ela, você não vai voltar, o Rio de Janeiro precisa de pessoas igual a você. Sou muito grato a ela. Ela que falou, fique. Cara, eu peguei a rescisão, o que eu fiz? Vixe. Paguei 3 meses de aluguel e comprei uma controladora. Eu tinha uma controladora e uma caixa de som. O Pestana parou. Parou. Aí eu, não, ferrou. Aí eu, não, vou correr atrás. Aí um amigo meu falou, cara, tem um restaurante chamado Sorro, lá na Marina da Glória, vou te arrumar. Só que assim, era muito baixo o cachê. Né? Era muito baixo o cachê. Falei, cara, mas eu não tenho o que fazer. E aí eu falei pros caras, ó, vamos fazer, eu faço esse preço, mas eu toco toda sexta aqui, pode ser? Pode ser. Cara, sem brincadeira, eu não tinha carro, eu morava na Ilha já estava morando na Ilha da Gigoia, eu pegava o metrô com a minha controladora, minha mochila, a caixa de som eu consegui deixar lá. Cara, eu descia no metrô da Glória e eu ia... o cachê era tão baixo que eu não ia conseguir pegar Uber. Eu ia andando embaixo do sol, 5 horas da tarde, até lá. Isso foi por meses. Só que dali começou a galera do lado ver meu trabalho. Aí os restaurantes do lado começaram a gostar. O Sorro fechou, o outro restaurante me chamou. Foi indo. Cara, quando eu fui ver, aí já comecei a fazer casamento. Você era ano de 2000 e... Foi 2000 e... Depois da Copa, assim, 2018, 2019... Isso. Que aí até já comecei Aí conheci o 4 e 5, foi através desses lugares. Não, desculpa, o 4 e 5 foi na Bodytech. Alguém do 4 e 5 treinava na Bodytech. Ah, deve ser o Alexandre. O Alexandre, exatamente. Isso, ele mesmo, ele mesmo. Alexandre Galeão. E aí foi indo. Cara, pra você ver, Sabe que ele brinca, né? Sabe que ele toca também, né? Você não tá sabendo. Ele já quer que eu vou na casa dele pra... Tu vai fazer a mentoria pra ele já, Mentoria pra ele. Então, assim, valeu muito a pena. Gente, eu recebi tanto não nesse Rio de Janeiro. Eu transformei esses nãos em uma empresa. E 2 não. Um deles, cara, mostra o celular. O cara manda mensagem. Pô, vem trabalhar comigo, vem pra cá. Porque o não que ele me falou foi um não, tipo, muito humilhante mesmo, assim. Não foi só um não. Que ele falou pra mim, só trabalha comigo quem tem potencial. Eu falei, eu vou atrás desse potencial. Hoje eu tenho... E não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva dele, jamais. Pelo contrário, eu agradeço a ele. É, isso aí. Eu agradeço a ele. Ele podia te desmotivar, não. As pessoas têm isso, né? Que eu falo, tem muito mimimi, exatamente, né? Exatamente. Perdi o emprego. Não vai não sei o quê. Pô, ele tá me desmotivando. Esquece. Isso aí tem que fazer fortalecer a gente, né? A gente fala muito aqui, na verdade, eu falo muito de uma coisa que eu chamo que é marketing de propósito. Estou até escrevendo um livro sobre isso. E meu questionamento até para o Arthur no outro podcast foi o seguinte. Às vezes, se você não tem um propósito, por mais que aquilo dê dinheiro, uma hora vai ficar vazio. Igual o Whindersson Nunes. O cara que ganha muito, o cara fica vazio e vai procurar o propósito depois. Eu acho que faz parte. Porque se você quer vender um produto, quer vender um serviço, quer fazer alguma coisa, mas não é aquilo que é a tua paixão, como aconteceu comigo no banco, eu trabalhava odiando de segunda a sexta e bebia para esquecer que tinha que voltar segunda-feira, e às vezes na quarta-feira eu bebia para poder aguentar até sexta, e eu vivia numa vida muito ruim porque eu não tinha um propósito. Eu fiz um concurso, eu passei no concurso e eu pensei, cara, eu vou ficar 30 anos fazendo isso? Falei, cara, eu prefiro vender miçanga na praia. Então, se você não tem um propósito maior, você não consegue sustentar o teu negócio ou, às vezes, você achar qual é o seu negócio. Lógico, você não pode ficar esperando o propósito aparecer, mas no caminho você precisa buscar. Você acha que o propósito de fazer isso foi o que fez você se movimentar por ali e hoje conseguir trabalho internacional, de não desistir? Porque você podia ter desistido e trabalhado em outra coisa. Exatamente. Não, eu sabe o que eu ouvi? Você é louco, o que você vai fazer no Rio de Janeiro? Aquela cidade é perigosa. Você é louco, você saiu do banco. Eu também trabalhei numa advocacia. Você tá maluco? Gente, eu cheguei a fazer vestibular para entrar, para fazer direito. Mas agora o pessoal bate palma, né? Eu só tenho o meu 2º grau completo normal. E eu já emprego pessoas formadas que têm 2 línguas. Que falam línguas, entendeu? Então, assim, é motivação. E motivação de onde que vem? Cara, minha mesmo. Minha mesmo, de verdade, cara, de verdade. E hoje já são mais dos meus clientes, né? Vou dar uma dica muito importante.
qualquer DJ, cara, você vai fazer um evento, faça como se fosse o seu primeiro. Porque eu tenho... Não é só DJ, não. Tem vários profissionais. Já tô acostumado a fazer isso. Não, sabe por quê? O casamento daquela pessoa vai ser só uma vez. O 15 anos daquela menina só vai ser uma vez. Não vai nesse... E não adianta você não corrige depois. Sem brincadeira, gente. Eu tenho uma experiência absurda. Me dá frio na barriga na hora da cerimônia. Quando é eu que tenho que colocar música, me dá frio da cerimônia. Você fala, cara, você tá suando. Não pode errar. Porque na cerimônia não pode ter problema. No meio da pista, se acabar a luz, a gente resolve rápido. Cerimônia é muito importante. Cara, a cerimônia pede um microfone. Eu coloco 2 sem fio e 1 com fio. E eu chego no celebrante e falo, ó, se falhar, por qualquer motivo, der uma interferência no sem fio, o com fio tá aqui. Cara, sério, isso é muito importante. Mas só alugou um microfone comigo. Cara, coloque 2, 3, 4. Você vai ver como que é gratificante depois falar, não falhou nenhum. Só aquele que eu aluguei funcionou, mas os outros estavam ali. Isso é legal. É processo, né, Gino? Que é você prever, Exatamente. né? É processo. A gestão... Você leva só um botijão de né? gás? Quando você vai fazer a paella, você leva só um botijão. Então, leva só um botijão. Leva só uma mangueira para você ver sua mangueira estoura. Esquece, dá problema. já passei por isso, não. Eu já vi uma paella eu fazendo uma paella e o botijão pegar fogo. Depois vieram com um pano lá, porque soltou a mangueira. O cara foi, já tinha experiência, só tirou o botijão de lado, jogou um pano, abafou, só que aquele gás foi embora. Ele foi e pegou um outro botijão de gás. E se ele não tem outro botijão de gás? Seu cliente não quer saber, cara. É gestão e processo, né? Tudo, qualquer negócio. Por isso que eu perguntei, quando eu falei, e hoje a empresa, ela tem os processos, vou fazer um evento tal, tem que ir para cá, planilha, tá indo tantos conectores para lá, tá indo isso tantas aí eu já coisas. faço, isso aí é bem organizado. Isso me custa tanto, a minha logística custa tanto, eu boto o meu valor em cima disso para cobrir isso. Quando eu terceirizo, como é que eu ganho terceirizando certas coisas, por que eu deixo de ganhar? Porque eu vejo o pessoal fala assim, a cada 10 empresas, 9 fecham. Mas também tem, a cada 10 empresas, 9 não cria processo, não cria rotina, não cria... Sabe por que fecha? Isso é fato, todo mundo sabe. O cara, quando abre uma empresa, nos primeiros meses, ele vê entrar o dinheiro, sabe o que ele faz? Ele compra um carro zero. Isso. Quer comprar um apartamento para pagar por 20, 30 anos. Cara, se eu te falar qual que é meu carro... E ele vai durar muito tempo comigo. Ele me leva para onde eu preciso. E eu vou te falar, no meio do ano eu falei, vou me dar de presente, vou comprar um carro novo. Sabe o que eu fiz? Eu fiz 1 mês de intercâmbio, né? Não troquei de carro. Você falou, né? Eu voltei, o meu carro tá funcionando, eu fiz o intercâmbio, eu trouxe experiência, meu inglês melhorou, me trouxe 3 clientes. É isso que eu ia falar. O inglês, então, eu falo que hoje eu brigo com minha filha diretamente. Tu tem que fazer o curso. Esquece, o português, sua filha nunca mais vai esquecer o português. Tudo, muda o celular, meu celular é em inglês. Tudo que eu vou assistir, eu procuro... É cansativo, o inglês ele cansa um pouco, ainda mais a gente já que não é mais um adolescente. Mas é importante, eu tenho 3 casamentos esse ano, porque eu fiz uma call com os noivos, e ambos os 3, os noivos são gringos que casam com brasileira. E aí eu conversando com eles, ambos fechou. Mas por quê? Porque ele quer que, por exemplo, a mãe dele vai me pedir uma música e eu não fique pegando o celular para ver o tradutor, eu consigo me comunicar com ela. Isso é muito importante. Muito importante. Esse foi um investimento pessoal, né? Exatamente, investimento pessoal. A gente falou, você falou exatamente pessoal, né? Da empresa, que você hoje é empresa. Parece que a gente vai falar em todo podcast, né? Que geralmente o cara que empreende, ele já passou por isso, e a gente vê o pessoal vivendo na corrida dos ratos, né? É de tipo, você tem que estudar, e aí você já estuda pensando no que você vai fazer na faculdade, e aí na faculdade você já pensa no trabalho, que já vem os filhos, já vem o carro, já vem a casa, as prestações todas, então vem todas as contas. No momento que você pensar assim, tá, mas o que eu vou fazer da minha vida que vai me fazer feliz? Você não pode mais pensar no que você vai fazer feliz, porque você tem o IPVA, tem o IPTU, tem a prestação do carro, a prestação da casa, tem tudo para pagar, então você não vai pensar em propósito. Por quê? Meu irmão, para eu pensar em propósito, eu vou ter que abrir mão de tudo, vender tudo, eu não posso, minha família... Então, se você for na cartilha, vai se lascar. Porque se você for fazer tudo igual a todo mundo, você vai ser, às vezes, até bem sucedido, mas infeliz. E aí, no meio do caminho, tu vai falar, pô, tô velho, eu preciso parar e aí procurar o seu... Tem empreendedor que... Eu tenho um amigo empreendedor, ele não tem carro. Ele falou, vou ficar 2 anos andando de Uber. Por quê? Ele tem um propósito de comprar o carro e a casa à vista. Certinho. Não, mas financeiramente realmente não vale mais a pena. Pro futuro, cara. Vamos falar agora um pouco de futuro. Tá, vamos lá. A gente tá chegando até no finalzinho, né? Finalzinho já. O que você... Já tá internacional, a empresa tá crescendo. Pro futuro, o que você vê
E complementa o seu futuro, o que você falaria, porque você veio da periferia, como você falou, sim. o que você falaria para um jovem da periferia que quer alcançar os objetivos, pode ser como DJ ou como outra coisa, como aprendizado, não adianta só ter talento. Eu vejo jogador de futebol, tem um monte que tem talento que não vinga, né? Aí o DJ deve ser assim, no meu ramo, tudo isso. Então, assim, o que você vê para o futuro e o que você falaria para um jovem desse que quer seguir uma carreira igual? Palavra-chave. Essa, galera, comece com o que tem. Comece com o que você tem. Porque eu comecei com o que eu tinha. Só que hoje, como tá tudo rápido, acelerado... DJ, mas eu só tenho essa controladora, só tenho uma caixa de som. Não interessa, comece. Vá. Faz uma festa pro seu amigo, um churrasco. E vai. Abra mão de algumas coisas. Você come 4 pizzas por mês? Você quer ter uma caixa de som? Passa a comer uma pizza por mês. Essas 3 você guarda o dinheiro para juntar para comprar sua caixa de som. Não tem jeito. Temos que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras. Entendeu? Isso aí. E no futuro, próximo já, mas a gente nunca sabe o que é o futuro, né? O que vai acontecer. Mas eu já tenho um planejamento para o meu futuro que parar de tocar, eu não vou parar de tocar. Tá? E já consegui, de 5 anos atrás, o que está acontecendo hoje... Tudo eu planejei, que não era eu mais colocar a mão, eu ter gente para montar para mim. Porque eu ficava muito cansado, eu montar, desmontar, ter que tocar. Hoje eu tenho uma equipe, eu tenho um braço direito que vai lá, eu tenho um carro da empresa para você ver. O carro da empresa vale 3 vezes mais do que o meu normal, porque eu preciso que o da empresa funcione. A empresa bem... O meu, se ele parar na rua, eu chamo o seguro, pego um Uber e vou. O da empresa, eu preciso que ele esteja sempre funcionando. Sim. Meus funcionários também, eu preciso que eles estejam sempre bem. Eu nunca pago o que eu prometo, eu sempre pago a mais, porque eu incentivo eles, entendeu? Então, para o futuro, é poder já ter esses meus equipamentos novos, não vou dar nome, mas os meus equipamentos novos que vai me pagar, vai se pagar, sim, vai me fazer crescer mais. E eu tenho alguns sonhos e metas, eu tenho, às vezes, eu acho um pouco... É diferente, meta... Quando você põe meta, você fala, cara, eu vou... correr atrás, eu vou encher os olhos de sangue e vou atrás, sangue no olho, e vou atrás para poder... Sonho não, sonho você às vezes dá uma relaxada, é um sonho. Não, eu sonho você acorda e já passou, né? Exatamente, eu tenho metas, e essas minhas metas são grandes. Eu tenho umas metas assim que eu espero poder voltar aqui, e nem um ano, para poder falar, conseguir. Tá marcado, hein? Vou anotar aqui na dela, tá marcado para tu voltar e trazer mais inspiração, que é o que a gente hoje quer trazer. Exatamente. Eu falo para todos os DJs, cara, invista em você. Cara, esquece roupa de marca. Eu não tenho nada de marca aqui, tudo roupa básica. Mas o que eu preciso de marca é para minha empresa, que minha empresa funcione. Eu também tenho isso, mas é mais fácil escolher na hora de sair. Também. E o que você vê, a gente vê vários milionários. Flávio Augusto. Cara, anda basicão. Mas ali vai ver o valor daquela blusa. Só a camiseta. Eu ia mais para dar decisão, só para não decidir. A camiseta básica dele custa R$5 mil. Mas tá bom, mano. Mas tá bom, é o que ele precisa. Ele precisa que a empresa dele funcione. Então, assim, cara, não importa que você tá começando como DJ, cara, já pensa grande. Começa a pensar grande porque você vai querer mais. Vai chegar, né? Bom, queria agradecer. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Hoje passou voando, hein? Não, passou voando. Tem muita coisa ainda para falar. Espero poder voltar. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque sempre a gente traz conhecimento. Se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é profissional liberal, quer contar a sua história, quer contar a história da sua empresa, quer se posicionar mais, quer criar conteúdo de uma forma fácil, chama a gente aí, fala com a gente no direct, que a gente vai chamar você e botar você aqui em foco. Posso deixar um abraço? Claro. Lógico, por favor. Um abraço, não vou dar nomes, para todas as decoradoras que eu amo muito, todas as donas de buffets, todas as cerimonialistas, todos os meus clientes que eu amo de paixão, não vou dar nomes, senão vai criar uns ciúmes aqui. E todas as pessoas que acreditam em mim, minha família, muito especial. Muito obrigado a todos. Que bom, gente. Mais uma vez, vamos lá, vamos se inscrever no nosso canal. É importante você estar lá, curtir o vídeo, compartilhar. Nosso Instagram também, lembrando a Chave Digital. E, além de tudo, se alguém tiver dúvida, precisar de alguma coisa e a gente puder ajudar, deixe no comentário lá também, manda no direct pra gente. Vai ser sempre bom estar respondendo vocês e ajudando. E, mais uma vez, obrigado, Fernando. Obrigado, foi maravilhoso. Também. Obrigado. Vou deixar a canequinha aí, ó. Vai sortear pra vocês, tá bom? Tá bom? Gente, então, obrigado. Mais um episódio aí. Próximos aí, se tiver
pessoa para indicar também, deixa no comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo.